Como orar como Jesus orou e obter os resultados que Jesus obteve. Lembrando, isso aqui não é uma performance, uma forma de bolo. Sabe, uma receita de bolo. Faça isso, faça aquilo. Venha 7 dias se consagrar, faça 7 dias de jejum e oração. Eu não sou nada contra isso. Mas isso é simplesmente contra o que a graça fala. Eu estou colocando a minha performance para poder atingir aquilo que Jesus já atingiu. Isso é simplesmente o que a gente prega aqui. É um alinhamento da minha identidade e da tua, da identidade da graça, na qual a gente está firmado. Amém? E o título da mensagem acabou não saindo aqui, mas era simplesmente do jeitinho que eu sou. Do jeitinho que eu sou. E eu vou te contar uma história, 2 histórias aqui, de 2 caras, que está escrito lá em Hebreus 11. Hebreus 11, ele cita os heróis da fé. Ele vai explicar o que é fé, o que é fé, o que é fé, e depois ele cita os heróis da fé. E esses 2 caras que eu vou falar aqui, você vai ver como foi a oração desses caras. Eles foram citados, mesmo diante dessa oração que eles tiveram, eles foram citados como heróis da fé. O primeiro, Moisés. Êxodo 3, ele vai falar o seguinte: foi aquele tempo que Moisés se revolta, ele sai, vocês lembram disso, lá de Faraó. Ele era o filho de Faraó, adotado, mas era o filho. Ele se revolta por ter visto o seu povo sendo maltratado, o Espírito Santo incomoda ele. Ele joga um cara lá de cima, foge, vai encontrar de alguma forma lá na terra de Midian a sua futura esposa, na terra de Jetro, seu sogro. E aí na sarça ardente Deus fala com ele, promete ele que através da vida dele, Deus ia fazer milagres e ia livrar o povo de Israel através da vida de Moisés. E aí Moisés fala o seguinte: quem sou eu? Olha a oração de Moisés. Deus promete a Moisés, Deus fala com Moisés na sarça ardente, Deus de alguma forma traz Moisés para perto, prova por A mais B, e olha a oração de Moisés. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E aí Deus, depois disso, Deus fala: cara, você vai entender que eu sou. Vocês lembram disso? Eu sou, você vai falar para eles, eu sou, vos enviou. E aí Deus faz um monte mais de promessa para Moisés, capacitando Moisés. E simplesmente vira o capítulo 3, Deus prometendo a Moisés. Tudo. E aí vira o capítulo 4, versículo 1, e Moisés fala o seguinte: depois de ter feito todas as promessas, depois de saber tudo que estava ali, Moisés deveria estar reluzente. Simplesmente vira o capítulo 4, Moisés fala o seguinte: mas eis que não me crerão, nem me ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Moisés continua a duvidar. E aí passa do versículo 1 até o versículo 14, 13, que a gente vai botar ali de novo, Deus reanimando Moisés, falando o seguinte: vou fazer o seguinte com você. Pega a vara que está na tua mão, lança, e a vara se transformou em cobra. Bota a mão no teu peito e ele vai sair com a doença, até esqueci o nome da doença, a lepra. Vai sair leprosa. Bota a mão de novo e você está curado. E se por acaso eles não acreditarem, diante desses 2 sinais que eu te der, vai vir um terceiro. Você vai transformar as águas em sangue. Tá bom, Moisés? Fechado? Fechou. Aí vem a resposta de Moisés, a oração de Moisés. Então disse Deus ao Senhor: meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado na boca. Moisés era gago. Pesado na boca, ele era gago. E pesado de língua. E disse-lhe o Senhor. Aí Deus começa de novo: quem fez a boca, Moisés? Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou surdo, ou o que vê o cego? Não sou eu? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu hás de enviar, ou seja, não manda a mim não, manda aquele que você tem que enviar, mas a mim não. Isso depois de Deus ter prometido para ele. A oração de Moisés continuava dessa forma. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te ele se alegrará em teu coração, e tu lhe falarás e porás as palavras na tua boca, e eu serei com a tua boca e com a boca dele, ensinando-os os que haver de fazer. E ali daqui a pouco Moisés, depois de ter
levado tanta promessa de Deus, estinchada de Deus, falando, cara, quantas vezes mais que você quer que eu confirme para você que sou eu te mandando? E você volta para mim, eu já usei tudo que você imaginar, e você volta para mim com uma oração dizendo o seguinte, não me usa outro, não é para mim isso é demais, essa promessa não é para mim, sabe, eu sou gago, eu sou falho. E simplesmente ele, do jeitinho dele, ele é usado. E a Bíblia cita em Hebreus 11 como ele como um herói da fé. E a gente vai depois para um outro cara que é citado na Bíblia, Gideão. Então o Senhor, Gideão, ele aparece no momento de Juízes, ele aparece no momento que exatamente Israel estava sendo oprimido, ele estava sendo oprimido, porque por conta de desobediência, ele estava sendo oprimido pela galera que estava no entorno deles. E Deus sempre levantava pessoas improváveis. E Deus levanta Gideão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Essa galera estava indo, para vocês entenderem o contexto, os midianitas eles estavam roubando o trigo, estavam roubando todo o trigo de Israel. E trigo, sinal de riqueza, quem tinha trigo tinha tudo. E geralmente eles estavam malhando o lagar, ou seja, estavam escondendo o trigo aonde fazia-se os vinhos. E Gideão foi pego nessa história. E o anjo apareceu para ele justamente nessa história, dizendo, primeira coisa, Deus é contigo, homem valoroso. Mas a resposta, a oração de Gideão foi o seguinte, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir ao Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Nesse meio tempo, e ele disse, ai Senhor meu, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da sua casa, na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Ele disse, se agora tem achado graças a teus olhos, dá-me um sinal. Se é realmente isso que você está falando, se é realmente isso, porque eu estou sofrendo pra caramba, você, Deus, abandonou a gente lá atrás. Independente se eu errei, se eu pequei, Deus já tinha explicado para ele, você me abandonou lá atrás. Você está abandonando a gente, cara, quer ouração mais autêntica do que essa? Ele realmente chegou diante da, como a Michelle falou, diante daquela tua amiguinha, mulher, que você tem, e falou assim, cara, me empreste o absorvente que eu estou aqui, ó, escorrendo pelas pernas. Ele foi literalmente assim, de coração aberto. Na oração dele, ele botou para fora. O que falta, às vezes, um pouquinho de você, é colocar sinceridade, aquilo que Deus já sabe dentro de você, o que você quer falar, só que você esconde. Você, de alguma forma, quer ludibriar Deus. Você quer ludibriar, você quer entrar diante de Deus com máscara. E ele disse, se agora tenho achado graças aos teus olhos, dá-me um sinal de quem tu és, de que tu és que tu fala comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse, eu esperarei até que volte. O anjo disse. E ali ele leva, o anjo vem, consome, comprova que está com ele. O anjo de alguma forma mostra que está com ele. O anjo, de alguma forma, Deus continua falando nesse período, eu pulei ali do 16, mais ou menos para o 34, mas a história que se passa ali aqui, Deus continua confirmando no coração de Gideão exatamente o que era, o que não era, como que ia acontecer, como ele ia ser revestido, como Deus ia usar. Deus manda ele quebrar os altares de Baal, tentam matar, não consegue, Deus prova através de Gideão, prova, e aí chega no versículo 34, ele fala o seguinte, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina e as guerritas se ajuntaram após ele.
E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se juntou após ele. Também enviou mensageiros a Zé, a Zebulon e a Naftali, que saíram-lhe ao encontro. Ou seja, resposta atrás de resposta, que Deus ia curar, que Deus ia libertar, que Deus ia salvar, que Deus ia fazer. Deus confirmou através de confirmação. E a principal confirmação que nós temos hoje é a palavra que ela diz ao nosso respeito. Ela fala isso com Gideão. Só que o Gideão diz o seguinte: é Deus. Como não se estivesse satisfeito. Ele abre o coração para Deus e fala o seguinte: Deus, tudo bem, mas se você verdadeiramente, você falou tudo isso, me prometeu, eu tenho visto o que você tem feito, você há de livrar, conforme você disseste, então eu porei um velo, ou seja, uma esponja de lã na eira, ou seja, no orvalho. Se o orvalho estiver somente no velo, na esponja, e toda a terra ficar seca no envolta, então eu vou saber que você realmente está comigo. Olha a oração dele depois dele ter escutado tudo que ele escutou e depois dele ter visto Deus falando com ele. Ele continuou falando: Deus, eu ainda preciso mais de um pouquinho. Eu preciso saber que você vai livrar essa galera através da minha mão. É muita responsabilidade. E assim sucedeu. Porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou a esponja e do orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. Ou seja, todo o redor seco e só a esponja cheia de água. E disse Gideão a Deus: preste atenção, não se acenda contra ti, contra mim a tua ira. Desculpa eu ser tão chato e redundante. Você conhece alguém redundante? Minha esposa conhece. Moá. Todo mundo quietinho, como se não tivesse ninguém aqui redundante, né? Só eu, né? Eu queria ouvir das esposas aí. As esposas podem me ajudar. Metódicos. Chato. Mas o que, amor? Sistemático, acelerado. Sou eu, tá, gente? Sem máscara. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra ti a minha ira, mas se ainda mais uma vez eu te rogo, prova que você está comigo, prova. Eu não estou desconfiando não, mas prova, me dá mais uma prova. Agora vai fazer o seguinte: essa esponja que você deixou tudo seco no entorno, e molhou ela, agora você vai fazer o seguinte, Deus. Se você está comigo, se você não fizer isso, é porque tudo para trás não valeu. Agora você vai deixar só a esponja seca e todo o restante molhado. Tu vai deixar só a esponja seca, ao contrário agora, e todo o restante molhado. Olha a oração de Gideão. E assim aconteceu. E Deus fez assim naquela noite, pois só a esponja ficou seca e sobre toda a terra havia orvalho. Cara, que cara chato. Fala para mim os dois, cara. Cara, e os dois foram citados, se você lê em Hebreus, os dois foram citados como heróis da fé, cara. Cara, nem Elias está lá em Hebreus citado como herói da fé. E Gideão e Moisés estão. E olha como é que foi a oração de início de um projeto que eles fizeram diante de Deus. Eram chatos, fala a verdade. Só que eu vou te dizer uma coisa. É exatamente assim que você e eu funcionamos. Você se identificou que as duas histórias se pareceram muito? Você conseguiu se identificar nessa história? Quando Deus já de alguma forma te prometeu, confirmou, Ele te garantiu na palavra dele, Ele só não disse que ia ser no teu tempo. Mas que Ele disse que de uma forma que a palavra dele, Ele vela pela palavra dele e Ele é fiel. Deus é fiel a quem? Deus é fiel à palavra dele. Não esqueçam isso, Deus não é fiel a mim e a você. Por isso que se a palavra dele estiver em mim, e eu estiver nele, ele fará todas as coisas, porque ele é fiel à palavra dele. A palavra dele quem é? João 1 fala sobre isso. No princípio era o verbo se fez, era o verbo, a palavra é Cristo, por isso ele é fiel a Cristo. E Cristo estando dentro de você, a promessa se cumpre. Só que isso acontece exatamente o que a gente leu comigo e com você hoje em dia. Exatamente como você está vendo ali, é o que acontece comigo e com você. E a gente quando lê esse tipo de Bíblia, a gente lê esse tipo de passagem, a gente se indigna, a gente fala, cara, não é possível, se Deus falasse comigo como falou com eles, dificilmente eu reagiria dessa forma. Cara, eu tenho te falado que Deus já falou com você, Deus já usou profeta, Deus já usou pastor, Deus já te deu sonho, Deus já te deu palavra, Deus falou que ia cumprir. E mesmo assim, a gente se coloca na mesma posição que eles. E é na mesma posição que, se você perceber, é muito engraçado. Toda hora eles se colocavam na posição de
Senhor, mas eu não sei falar. Vocês perceberam? Mas eu sou o menor da minha casa. Mas quem que vai fazer? Olha eu, olha isso, olha como é que eu estou, olha como é que eu faço. E Deus está te falando, para de olhar para você, olha para mim. Para de olhar para a tua performance, olha para mim. Para de olhar o quanto você é capaz de produzir boas orações para entrar diante de mim. Olha para o que Jesus fez a partir de agora. Você e eu, diferente deles, estamos na nova aliança. Eles não tinham Jesus, você e eu temos Jesus. E eles estavam falando, eu não tenho boca, eu sou gado. E Deus falava, olha para mim, esquece você, coloca o foco em mim. E aí Deus está falando, e você está dizendo, pai, mas eu não tenho recursos para entrar nessa faculdade, eu não sei, eu não tenho pistolão para poder entrar nesse emprego, pai, eu não tenho a possibilidade de curar o meu filho que já diagnosticaram. E Deus está falando, para de olhar para a circunstância, olha para mim. Para de olhar o quanto você é capaz de produzir. Para mim, Moisés, para de dizer que você é gado. Gideão, para de dizer que você é o menor. Para de dizer que você não tem, que você não pode, você não consegue. Passa a olhar para mim. Passa a olhar para mim. E a confirmação, Efésios 2,16, é o seguinte. Olha como você e eu temos acesso direto. Olha como não depende de você, daquilo que você performa, daquilo não depende do como você acorda, quanto você está preparado para fazer uma oração, sabe? Aquela oração que vai estremecer, mas do jeitinho que você está, olhando para Cristo, a sua oração vai chegar. Porque não depende de você, mas depende do que Ele fez por você. E essa galera nem Cristo tinha, você e eu temos. E pela cruz, preste atenção nisso. Reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Você e eu não somos mais inimigos, o pecado não nos torna mais inimigos, nos torna próximos. Você lembra de semana passada? Você lembra de semana passada com o casal que a gente pegou aqui? E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Você tem acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já que não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e de família de Deus. Você não está mais longe, você faz parte de Cristo. Você não está mais longe, você é em Cristo, é em Cristo. Não é o que você é capaz de dar de dízimo, não é o capaz de você quanto você canta, não é o quanto você se manifesta, não é o quanto de alguma forma você consegue. Você entendeu que isso não depende de você, que Ele te ligou. Ele te fez aceitável. Satanás, ele vai querer colocar na tua mente dizendo o seguinte, por que você está orando? Para de orar. Você viu onde você foi ontem à noite? Você viu o que você fez com o teu marido? Você viu como você tratou a tua esposa? Você viu como você fez com o teu filho? Você viu o que aconteceu dentro do teu trabalho? Você tem que declarar, eu sou justiça de Deus em Cristo. Ele me reconciliou. A palavra diz que eu não sou mais estrangeiro, eu não sou mais um qualquer. Eu sou aquele preferido por Cristo, porque Cristo habita em mim. E por isso eu tenho prioridade de acesso. E as minhas orações são aceitas prioritariamente. Eu sei que eu não tenho visto ainda essa manifestação da minha oração aqui em carne, mas no mundo espiritual, ela já aconteceu e já ela vai desdobrar e vai descer. E eu vou viver o meu milagre ainda em vida. Você percebe uma outra coisa quando eu li sobre Moisés e sobre Gideão. Eles não eram os melhores. Moisés, inclusive, aponta para Arão, dizendo, Arão é melhor do que eu. Não foi assim? Deixa Arão falar, cara. Já que é ele mesmo que vai conduzir, deixa ele. Me tira dessa. Gideão coloca, cara, sou pior. Desculpa o termo, mas Gideão estava dizendo em termos atuais. Ele falou assim, sabe a minha tribo? Ela é a menor de Israel já estava complicada. A minha tribo é menor. A minha família é a menor da minha tribo e eu sou o menor da minha casa, ou seja, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Eu sou o último. Sou o último. E olha o que Deus fala para a gente em 1 Coríntios 27, eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis que não são para confundir, aniquilar aqueles que são. Do jeitinho que você está, fraco, oprimido, com depressão, se sentindo É assim que Deus vai te usar.
É assim que Deus vai responder a tua oração. É assim que Deus vai te pegar para confundir aqueles que são. É assim que Deus pega, como pegou Moisés, como pegou Gideão, como pegou Davi, que eram últimos. Assim Deus vai olhar, cara, não importa se na tua família você é o último, não importa se a tua situação parece estar a última diante de Deus, mas é desse jeito, para confundir as coisas que são, que eu vou usar a tua oração, eu vou usar a tua casa, eu vou usar o teu trabalho, eu vou usar as tuas finanças para poder mostrar que o controle está na minha mão. Eu amo essa versão, a mensagem. É a mesma coisa que está escrito lá. Não sei se vocês conhecem, mas a versão, a mensagem, ela diz o seguinte: lembrem-se de quem vocês eram quando vocês foram chamados para essa vida. Não vejo entre vocês muitos representantes da elite intelectual, nem cidadãos influentes, nem muitas famílias da alta sociedade. Não é óbvio que Deus deliberadamente escolheu homens e mulheres que a sociedade despreza? Não é óbvio que Deus deliberadamente escolheu homens e mulheres que a sociedade despreza, explora e abusa? Não é óbvio que ele escolheu gente do tipo Zé Ninguém para desmascarar as pretensões vãs do que se julgam importantes? Fique claro que nenhum de vocês pode contratar vantagens diante de Deus, contar vantagem diante de Deus. Tudo que temos, cabeça no lugar, vida correta, pecado perdoado e novo início, vem de Deus por meio de Jesus Cristo. Daí o ditado: se alguém se orgulhe por causa de Deus e não por conta daquilo que você é capaz de produzir. Deus, ele dá acesso a gente direto. Entendendo que não depende de você, não depende da tua produção, não depende do teu estado físico ou emocional. Ele sabia que você e eu estaríamos numa gangorra de sentimento. Quando ele, de alguma forma, liberou e nos deu livre acesso, livre-arbítrio, livre agência, ele sabia que você e eu, de alguma forma, por isso que ele não quis robô, estaríamos para cima e para baixo às vezes. Hebreus 10, 19, ele diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia, e essa palavra é faraisia. Olha o que diz essa palavra que a gente remete lá no começo: liberdade em falar, franqueza na fala, abertamente, francamente, sem segredo, para entrar diante da presença de Deus pelo sangue de Jesus. O que Deus quer é simplesmente, assim como Moisés e Gideão foram, francos, falando assim: pai, está doendo. Pai, eu não vou esconder não, cara. Sabe essa situação? Isso está me deixando sem dormir. Sabe isso aqui? Eu fiz assim. Contar detalhes. Não como Deus, de alguma forma, não soubesse. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Mas quando ele busca franqueza, liberdade na fala, minha e sua, é simplesmente porque ele quer gerar intimidade, para que você mostre realmente em quem você confia. Em quem você confia. Eu, quando erro, eu chego diante da minha esposa, eu confesso para ela, abertamente: amor, foi assim, foi assim, foi assado, foi assado. Sabe o que eu estou mostrando para minha esposa? Que ela pode confiar em mim e que eu confio nela para contar. Muitos casamentos têm se rompido porque não há essa relação de confiança entre marido e mulher. Esconde dinheiro, esconde problema, esconde pensamentos, que às vezes vem no meio do caminho, esconde atitudes, esconde segredinhos, quando você esquece que você e ele são um. São um. Ah, mas a besteira foi muito grande. Tiago fala: confessa para que seja sarado. Junta com teu cônjuge e confessa. Abre. E Deus é poderoso para sarar aquela pessoa que está recebendo em você. E como é que você acha que vai ser diferente diante de Deus? A palavra de Deus diz de novo, preste atenção, isso aqui é muito importante. Isso aqui vai mudar o teu estilo de oração, de como você vai se apresentar diante de Deus. Ele quer intimidade, ele quer relacionamento, do jeito que você está. Tendo, pois, irmãos, liberdade, ousadia, franqueza, abertamente, francamente, sem segredo, de se apresentar a Deus pelo sangue de Cristo. E aí você vai gerando intimidade. E aí o Pai vai entender que você está grudado nele. E ele está grudado em você. E o resultado disso não é outro que milagre. O resultado dessa união não é outro que milagre. O resultado
da tua união transparente com Cristo, não é outro. Com Deus, através de Cristo, não é outro que milagre. Quem está convidado para a ceia? Todos. Todos. Ah, mas eu não sou batizado, eu não sou da igreja. Cara, esquece isso. Me mostra na Bíblia onde isso está escrito. Ah, mas eu não tô me sentindo bem, eu pequei. Cara, é nessa hora que você tem que tomar, porque não diz respeito a você, diz respeito ao que Cristo fez. A Bíblia fala, primeiro quando a gente fala que fazer em memória de mim. Não é fazer memória de você, o quanto você é capaz. Fazer memória de mim. A palavra de Deus, ela remete na ceia aquilo que Ele fez e não o que você fez. E é isso que a gente precisa lembrar nessa hora. E diante de você entender que você tem livre acesso diante do Pai, a sua oração e a minha, ela não é mais uma oração com medo. Ela não é mais uma oração, sabe? Pai, será que eu posso entrar na tua presença? Será que eu não posso entrar? Pai, será que isso? Será que aquilo? Eu não oro mais sobre o meu problema, exaltando o meu problema. Eu oro a solução de Cristo. Sabe? Eu não oro mais declarando e exaltando a enfermidade. Eu oro a cura prometida, que pelas suas pisaduras eu sou curado. Eu não exalto mais o meu problema financeiro. Eu declaro que por ele ter sido rico se fez pobre, para que você e eu nele fôssemos ricos. Eu não oro mais dizendo, Pai, sabe o que é? Aquele problema é tão grande, mas eu coloco aquele problema no lugar dele, dizendo, eu sei que você está no controle de tudo, inclusive na minha vida, inclusive nesse mundo, e a palavra final é tua. Eu não oro mais o medo, eu oro as promessas, eu não oro mais aquilo que eu acho, eu oro que a Bíblia diz que eu sou. A minha oração muda, a minha vida muda, porque eu tenho intimidade, eu tenho livre acesso. E se você está com sua família aí, junta com ele, troca o cálice, declara a palavra de Deus sobre ele, declara, ministra sobre a vida dele, cura, libertação. O corpo é o corpo de Cristo que você está assumindo nesse momento. É o corpo de Cristo que está entrando. Eu não sei se tem alguém aqui doente, mas eu quero fazer um desafio para você. Eu queria que você viesse aqui na frente, eu quero orar por você. Ah, mas eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com, sei lá, diarreia, sei lá, com febre, com câncer. Cara, Deus cura câncer, Deus cura dor de dedo mindinho, dor de cabeça da mesma forma. Ele é o Deus e nada é impossível. Se você estiver de alguma forma sentindo algum tipo de dor, eu gostaria de orar por você. Você viesse aqui na frente. O sangue, ele diz respeito a que você e eu somos curados emocionalmente, perdoados, temos livre acesso. Somos justiça de Deus em Cristo. E esse sangue, assim como cobriu quando Moisés estava saindo do Egito, que o devorador não tocou na casa de quem está no sangue, assim esse sangue cobre você, cobre sua casa, cobre suas finanças, cobre teu negócio, dizendo, aqui Satanás não toca, porque o meu sangue te cobre, o meu sangue te cura, o meu sangue te protege. Se você está com a ceia na mão agora, vamos lá. Coma o pão agora, ingira o corpo de Cristo sobre você. Amém? Declare, eu sou curado. Declare isso, eu sou curado. Eu estou ingerindo esse corpo porque eu sou curado. O corpo de Cristo está entrando dentro de você. Seja curado agora. Você está ingerindo do corpo de Cristo. O corpo que foi amassado, pisado, para que você e eu desfrutássemos dessa cura. Se você está com o cálice na mão, declare sobre a tua casa, sobre teus negócios. Declare que esse sangue que te purifica, que te tornou justo, pelo sangue você tem livre acesso e ninguém pode te parar. Aleluia!